todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast, que é o 106. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, uma paixão nacional. A gente vai falar sobre rejuvenescimento, embelezamento, que a gente está usando, pegando um pouco da face, é a terminologia harmonização glútea. Então, agradecer a disponibilidade de poder estar aqui com a gente para conversar sobre um assunto que eu já sei que você é fera e tem uma trajetória que talvez não seja a trajetória mais comum para chegar e virar uma referência nacional da paixão nacional. Olha que beleza, né? Você é referência nacional da paixão nacional. Agradeço, eu acho que é paciente, é a melhor. Doutor Hamilton, o melhor. Queria muito fazer meu procedimento com você, mas infelizmente sou do Rio. E esse dia com avião, amiga, você vai para onde você quiser. Verdade. Isso não é desculpa, não. A gente, nossa live aqui, a gente sabe blocos para facilitar o acompanhamento, tal, até no podcast. E aí eu queria, no nosso top 5 de hoje, como um ortopedista, o cirurgião de quadril, chegou no mundo da harmonização glútea. Essa é uma trajetória que eu realmente estou curioso para saber. Quero saber detalhes. E olha, o pessoal só falando do bumbum perfeito do Hamilton, mas não é o dele, é o procedimento que ele faz. Tá? Ele não é muito bonito, não. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que estão agora nos assistindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Assisti a sua página recentemente, fiquei fã, estou curtindo lá vários vídeos, acompanhando, seguindo. Parabéns pelo trabalho. Isso é uma surpresa. Muitos pacientes, inclusive, me perguntam sobre como tudo isso aconteceu. Isso é impressionante. Foi através de um acidente de uma paciente minha, teve um comprometimento extenso de partes moles na região glútea, ou seja, perdeu uma parte do bumbum. E fiquei realmente sensibilizado com essa situação. Inicialmente, convidei a plástica e vamos dar uma solução ali concomitante na cirurgia. Eu abordei o quadril, fiz um dia, coloquei tábulo. No final, essa paciente evoluiu para uma prótese de quadril. A parte mole ficou muito comprometida. Mas a cirurgia plástica, se não indicou inicialmente, Fábio, a cirurgia prótese, porque não tinha músculo para comportar essa prótese. O que acontece é que não pode pôr uma prótese de silicone por baixo da pele. Geralmente tende a complicar. Ácido hialurônico é inviável. Fizemos, inclusive, algumas sessões, mas não chegou a dar o resultado que o paciente desejava. A paciente ficou realmente muito assim, passada emocionalmente. Precisando descobrir o preenchedor permanente. Fiquei por algumas dúvidas em relação a toda essa polêmica que tem em relação ao PMA. Consegui, na verdade, uma segurança muito grande. O Chacu é um colega nosso que trabalha, são os pioneiros aqui, depois do NACO, ele trabalha no Rio, trabalha aqui em São Paulo, hoje é um dos meus melhores amigos, somos colegas, e ele foi uma das pessoas que me incentivou. Hamilton, só pode aplicar, funciona bem, apliquei permanência essa paciente. Você acredita? Você 3 meses, essa paciente chegou no consultório encantada com o bumbum. Perguntou o seguinte: quando é que nós iremos aplicar do outro lado? Porque o lado do acidente do outro lado. E aí, cara, eu fiquei encantado com o procedimento. Aquilo realmente me conquistou. Eu sou ortopedista, eu comecei atuando na parte de reconstrução. Eu trabalhei muitos anos em um hospital de trauma lá na Bahia, trabalhei de trauma. Então a gente atendia muita sequela, eu fiz muitas amputações, cirurgias assim, osteossíntese de osso, mas que pacientes estão comprometidos em relação a partes moles, perda de substância. E eu comecei nessa área, mas fui ganhando muita mão, muito por ser ortopedista, por conhecer muito a anatomia. Falar o seguinte, Fábio, a dermatologista, por exemplo, a área da estética é mais a dermatologia e da plástica. Eu concordo. Assim, se a gente parar para pensar, o dermatologista fica mais na parte superficial, aí no subcutâneo, mas não tem muita vivência cirúrgica em planos profundos. Vai a cirurgião plástico também, geralmente vai até a face, da face para cima. A vivência de um ortopedista, assim, o dia a dia de um ortopedista é ir até o osso. Então, a gente tem digamos que no dia a dia, temos uma vivência maior em planos profundos, a gente vive mais essa anatomia, onde passa cada nervinho, onde passa cada artéria.
qual a via de acesso para chegar até o osso. E foi assim que tudo começou, meu amigo. Beleza. Você sabe que tem duas opções na vida. Não são duas, mas pegando de forma genérica, eu posso cavar um caminho sozinho, posso pegar a tua expertise e usar na minha rotina a meu favor. E isso eu tenho visto bastante, né? Eu como dermatologista, eu vi uma dermatologia que mudou muito. Quando eu comecei, eu tenho um rostinho de 18, mas eu já estou uns 20 e pouquinhos aí anos na área da dermatologia. Chegou o Botox, acabando de chegar o Botox. Então, essa enxurrada de tecnologia, preenchimento, a gente foi acompanhando em tempo real. A gente vê um mundo de imunologia. Hoje você tem medicamento que bloqueia, rebimboca da parafuseta e você tem que conhecer cada detalhe de cada coisa. E aí vem reologia, biofísica, ou seja, a gente tem uma complexidade de medicina muito grande. Isso e que a gente tem uma visão da medicina out of the box, que é o que está acontecendo contigo. Então a gente começa com uma medicina aberta, vai fechando no quadradinho, lá na caixinha. É uma forma interessante de estudar medicina. Bem, cêntrica, ou a partir daquela determinada especialidade. Para mim, o grande gol é reconectar isso com o todo. Para quando você consegue, vou usar transcender, sei lá se essa é a melhor palavra, mas você consegue usar o que você tem e traduzir para uma necessidade. Eu tentei, eu vou te falar que tentei, eu não gosto desse verbo tentar, mas é porque eu não consegui mesmo. Eu trabalhei 15 anos no hospital de oncologia cutânea e eu via o procedimento deles pode pescoço. Cara, vamos iniciar um protocolo de PMMA para esses pacientes, de recuperação facial. Vai ficar ótimo. Falei, não consegui desenvolver porque era SUS, tinha que ser material do próprio SUS, então acabou que não andou. Nunca é tarde. Se tiver algum cirurgião plástico que trabalha em centro oncológico, reconsidera. Porque em 2004, 2004 ou 2005, a minha esposa, que é dermatologista, que vai aprender a fazer o bumbum do Hamilton, não é o bumbum dele, mas a técnica dele, lá no consultório do NACO. Ou ela fez PMMA. Então, e ela viu o glúteo na época, fazia uma técnica, acho que um pouco diferente do que você deve estar fazendo, mas já foi tipo os primórdios de todo esse processo. Aí você pegou o início, adaptou, né, levando em consideração a anatomia e, mais importante, a funcionalidade. A gente vai entrar um pouco no detalhe do preenchimento, mas eu queria, no nosso top 2 de hoje, fazer uma pergunta que, para mim, ela é fundamental. Porque o seu bumbum faz sucesso. A quantidade de gente querendo ver o procedimento contigo é gigantesca. Eu acho que a gente nunca teve tanto não médico participando. Aqui é uma live aberta, mas o linguajar é um pouco mais técnico. Mas nesse top 4 de hoje, que a gente vai descendo, talvez seja um tema interessante, porque a pessoa chega e fala, eu queria ficar com um bumbum mais bonito. Aí eu peguei um artigo de revisão, de avaliação glútea. Na verdade, era um artigo da cirurgia plástica, então muito focado em prótese. Cara, juro que eu falei, caraca, eu realmente estava superficializando, já que você falou que dermatologista superficializa, eu estava mesmo. De repente eu começo a ver. Você tem que olhar, sim, o IMC. Aí você tem que olhar as lojas de gordura lá, a segmentação topográfica. De repente você tem que ver. Tem que ver o glúteo máximo, se ele é mais largo, se ele é mais comprido. Aí você tem que ver a distância do sulco para a região sacral. Aí você tem que ver o ângulo da transição do glúteos para a coxa. E aí você vai olhando, caraca, realmente não existe banalização. É banal. A gente é que banaliza, né? Essa é a diferença do grande técnico do brasileiro, né? Ele conhece a anatomia, ele conhece os parâmetros avaliados. Tem um terceiro ponto aí que a gente provavelmente vai explorar, que é a visão artística do processo, né? Então, junta tudo isso que a gente tem. Agora, objetivamente, no nosso top 4, hoje, quando você avalia um glúteo, então, assim, são os primordiais, assim, isso eu não posso deixar de fazer, ou do ponto de vista técnico, não pode fazer de jeito nenhum, porque se estiver fazendo isso,
você vai comprometer o resultado da tua paciente. Eu não sei se tem esse tipo de dica, né? Sem dúvida. Fábio, na avaliação de um bumbum, você tocou num ponto muito importante. Quando a gente vai focar ali naquela harmonização, o primeiro foco não é no bumbum. O primeiro foco é no eixo do paciente. É impressionante como o eixo corporal interfere no glúteo, na projeção, por exemplo. Só para você ter uma ideia, existem pacientes que a coluna não tem aquela lordose lombar. Eles têm um desvio que nós denominamos retificação da coluna lombar. A coluna é reta. Essas pessoas, elas não têm projeção do bumbum. E, às vezes, o que tem de volume do bumbum, o bumbum olha para baixo. Então, fica aquele bumbum voltado para baixo. Essa paciente, esse tipo de paciente, geralmente, é contraindicado preenchimento, porque não vai ficar legal. O bumbum não vai ganhar projeção póstero-superior, vai ganhar uma projeção póstero-inferior. A experiência, como eu atendo muito paciente, inclusive para pacientes que já fizeram algum tipo de procedimento anteriormente, a gente percebe que não tem o que fazer em algumas situações. Então, só dar uma pausa, porque eu acho que esse é um ponto fundamental. Se não tiver aquela lordose lombar, for retificado, preenchimento pode dar ruim. Na verdade, pode não evoluir para uma projeção superior e a projeção, preenchimento ficar voltado para baixo. Piorar aquilo que a pessoa está reclamando. Isso é fundamental, né? Exato. Essa é a dica, eu acho que a maior dica. Já valeu a live. Quem ficou aqui, trabalha com isso, olhou essa retificação, não é super expert, não entre nesse glúteo, porque a chance de você decepcionar um paciente vai ser muito grande. Sim. Pô, super dica essa. Para decidir, por exemplo, minha agenda hoje é muito cheia, Fábio. A gente, por exemplo, eu não tenho quase vaga para o ano inteiro. Minha agenda está quase completa. A gente consegue entrar em caixa, paciente que entra em desistência, ou enfim. A minha agenda tem 16 pacientes por dia. Dos 16 pacientes que eu atendo, eu só faço 8 procedimentos. Eu acho esse comprometimento com o resultado importante. Tem muitos pacientes, como eu trabalho com harmonização geral, por exemplo, às vezes o paciente me procura para preenchimento de quadríceps. O quadríceps, para preenchimento, existem alguns critérios que são levados em conta para que você tenha um bom resultado. Se o paciente, por exemplo, é um percentual de gordura muito alto, o preenchimento de quadríceps não vai ficar legal. Aspecto de coxa gordinha, de coxa roliça. E eu sei que não é aquele resultado que o paciente viu de repente, no meu perfil, que viu num paciente que fez o procedimento comigo, que ele veio buscar no meu consultório. E aí eu não faço o procedimento. Com o bumbum é da mesma forma. Eu vou te interromper de novo, porque 50%... Olha como é que são as coisas. As pessoas ficam buscando paciente, captando. Você está me dizendo que 50% você fala, não vou fazer o procedimento. E isso é o certo, porque a primeira etapa é se está bem indicado. Juntar isso, alinhando expectativa, então eu imagino que parte disso seja uma indicação ruim e parte disso seja hiperexpectativa em relação ao procedimento. Sacou que tem expectativa real, amigo? Contraindicação. Então, são os dois pontos principais. O paciente não está preparado ou não é o paciente certo. Um dos dois contraindica. E isso é o que a gente chama de jogo de longo prazo. Você não está jogando só para esse ano. Você está jogando para a tua carreira. Para a vida toda. Exato. Então, eu não podia deixar de falar isso para o pessoal mais jovem, principalmente. Né? E as pessoas falam, poxa, Milton, seus resultados são diferentes. Os pacientes, rapaz, esse cara só tem resultado bom. Todo o glúteo que ele faz fica perfeito, fica lindo. Mas o segredo disso é escolher bem o paciente, selecionar o paciente, avaliar o prognóstico daquele resultado estético. Isso é fundamental. Se eu não consigo visualizar um bom resultado estético, eu não faço procedimento. Porque aquilo que você falou, a gente não está jogando uma partida para terminar nesse mês que vem ou nesse ano. Assim, o jogo que eu jogo na minha carreira é para a vida toda. Então, eu seleciono bem o paciente e sou muito rigoroso. Sinto, assim, eu sei que eu não faço consulta online, eu não consigo. Alguns pacientes ficam chateados, por exemplo, hoje uma paciente voltou para Brasília chateada porque eu não fiz o quadríceps. Mas ela já mandou uma mensagem agora, Doc, obrigado, você foi honesto. Ela percebeu que eu não quis vender um serviço. Eu falei
para ela, não estou aqui para vender serviço. Eu trabalho com resultado, estou aqui para te proporcionar um resultado. Eu não consigo te dar esse resultado que eu sei que você veio buscar aqui comigo hoje. E aí já mandou mensagem, já estamos alinhados, ela vai emagrecer um pouco, vai tentar hipertrofiar um pouco a musculatura do quadríceps para ver se no futuro a gente consegue viabilizar um resultado bacana. Mas é isso. Voltando para o glúteo, Fábio, é muito comum a simetria. Você trabalha na dermatologia e sabe que o normal é ser assimétrico. Então, geralmente, nós temos uma perna maior do que a outra. A coluna tem uma lordose para compensar esse tamanho dos membros. Isso interfere também na região glútea. Um outro fator importante que interfere na região glútea é o lado que o paciente dorme mais. Geralmente, o lado que o paciente deita fica mais encurtado, a prega glútea fica mais curtinha. O lado que fica para cima na cama, a prega glútea fica mais baixa. Deu para entender? O glúteo fica mais comprido. É muito importante relatar isso para o paciente não criar uma expectativa de que você vai corrigir isso com o procedimento. Então, eu acho que na avaliação, como você tocou e perguntou anteriormente, além de avaliar todo o eixo, é importante avaliar todos esses pequenos detalhes, porque o paciente pode cobrar depois, inclusive. Ele pode falar para você, meu bumbum está mais alto do que o outro. Enfim, às vezes defeito visualizado em um bumbum pequeno, ele é visto de uma forma. Quando a gente preenche esse glúteo... A lente de aumento, né? Tudo fica mais aparente. Então, é um outro ponto importante para detalhar no prontuário, principalmente para os colegas que estão começando, é importante avaliar isso. E, além disso, é importante avaliar o grau de flacidez, se o bumbum tem celulite ou não, classificar, Fábio, o grau de celulite. Por que isso é muito importante? Porque muitas vezes preencher um glúteo, um tecido ali fibrosado, subcutâneo, cheio de celulite, principalmente celulite grau 3, grau 4, o resultado não vai ficar legal, o bumbum vai ficar... Vai ficar a celulite projetada, né? Exatamente. Imagino. Exatamente. Flacidez, celulite, são esses os cuidados que eu acho importantes na avaliação do glúteo, né? Depressão trocantérica, a avaliação da bananinha ali, da prega glútea inferior, ver a projeção da marquinha do biquíni, do triângulo sacral. Eu sempre faço a abordagem nesse contexto aí que eu te falei. Sim. Imagino que quem tem um glúteo muito curtinho, por exemplo, não vai ter aquele bumbum formato mais de pera. Então, acho que a forma e a expectativa de resultado talvez seja um ponto de discussão, né? Eu queria um bumbum assim. As pessoas chegam com foto, eu queria esse bumbum, queria esse tipo de... Chega assim? E aí, aquilo que você falou anteriormente, a questão da expectativa exacerbada, né? E o paciente chega com expectativa completamente diferente do biotipo, e geralmente eu não faço procedimento. Ele não consegui alcançar aquele resultado. Não vou dar, né? Não dá para... As pessoas são diferentes umas das outras, as pessoas têm essas diferenças que você falou, um bumbum mais curtinho, uma pelve mais larga, outra pelve mais estreita. Não tem isso a acompanhar essa expectativa, mas eu sempre tento alinhar a expectativa com o objetivo do paciente. Eu acho bacana a alcançar a melhor versão daquele bumbum. Então, tem bumbum em formato de coração, consegue realmente deixar ele mais coração. O bumbum quadrado jamais vai ser um bumbum de coração, então a gente tem que alinhar logo aquilo ali com o paciente, mas ele pode ter uma boa projeção póstero superior, a gente consegue fazer muita coisa boa nesses bumbuns. Assim, alinhar essa expectativa de acordo com cada biotipo, com cada identidade anatômica. Isso já leva a gente para o próximo tópico, né? Primeiro que eu estou impressionado aqui com a quantidade de gente elogiando o seu trabalho. Hoje, isso é muito legal. Conhecimento que é público, né? No momento que aparece aqui, o pessoal está se revelando. O que já teve de gente aqui querendo ser modelo, já dizendo que vai ser modelo, se precisar de modelo em Belo Horizonte, já tem gente aí dizendo que está disponível. Agora, vem uma pergunta, né? Porque quando fala de bumbum do Brasil é muito forte, né? Agora, Brazilian Butt, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal usa o nosso país como forma de propaganda. E a gente conseguiu um mix interessante, né, de miscigenação. Que a gente pegou, né, o quadril avantajado, o bumbum da África, vamos dizer assim, mas a gente conseguiu um volume bom, mas um pouquinho mais enxuto. Então, as
bundas brasileiras bonitas são muito bonitas mesmo, são muito famosas e são muito desejadas. Eu acho que a gente tenha começado dessa forma. Agora, você como um dentista, cirurgião, posso dizer assim? Os dois juntos, né? Porque tem a parte técnica, mas tem a parte detalhe, que é o que faz, que é o que diferencia o seu trabalho, por exemplo, de muitos outros que fazem preenchimento tecnicamente correto, mas não conseguem ter resultado. Parte tem a ver com a indicação, parte tem a ver com a posição, mas tem essa visão especial. E essa visão especial me remete a uma pergunta no meu top 3. Qual é o bumbum feito? Existe isso? Existe pelo menos umas 2, 3 opções. O que é pelo ponto? Eu já ouvia coisa de tentar padronizar a beleza, Golden Ratio e tal. As padronizações de beleza tem a ver com a visão, pelo menos frontal, que é a relação cintura-quadril em torno de 0,7, 0,75 e um quadril busto relativamente do mesmo tamanho. Então, esse é, teoricamente, o formato violão. E ao longo da história, pessoas magrinhas, gordinhas, a gente foi mudando, né, ao longo do tempo, mas a proporção de curvas na mulher a se manter nesses números. E aí, essa é a pergunta, né? Qual que é o bumbum perfeito? Existem esses padrões, Fábio, mas eu sempre tenho que tirar esse foco da padronização do bumbum perfeito. O bumbum perfeito tem que ser aquele bumbum que a pessoa se sente bem. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente que usa calcinha de enchimento desde muito nova. E eu fiz o procedimento dela. Eu fiz essa pergunta para ela: o que é um bumbum perfeito para você? Qual é o seu sonho? Ela falou: doutor, o bumbum perfeito para mim seria eu não usar mais a calcinha de enchimento. Então, para ela, o bumbum perfeito era ter a possibilidade dela vestir uma calça e se sentir bem, com uma bermudinha mais justa, sem necessidade de usar uma calcinha de enchimento. Então, assim, eu acho que o bumbum perfeito é aquele bumbum que levanta a autoestima de cada um, que faz a pessoa se sentir bem, se sentir plena em relação ao bumbum de um modo geral. Mas, em relação aos padrões, a gente também não pode deixar de comentar o que a gente tenta ali fazer para que aquele bumbum fique encaixado na padronização do bumbum perfeito. E aí entra aquilo que você falou, que é a proporção, por exemplo, da cintura com o quadril. O ideal é ficar exatamente nessa medida que você falou, entre 0,6 e 0,7. Ou seja, se eu dividir a largura da bacia, da cintura pela a largura do quadril, essa divisão, essa proporção tem que ficar entre 0,6 e 0,7. Mas existem outros padrões. Por exemplo, o bumbum perfeito é o da Zizi, que falou que foi você que fez. Aqui é um Instagram sério, então a gente não vai pedir foto, não vai pedir nada. Mas esse é o bumbum perfeito, é o que a pessoa acha que é o dela. Exato. Esse é o melhor, né? Qual que é o perfeito? É o que eu tenho. Estou muito satisfeita com esse e eu quero valorizar. Zizinho, um paciente querida, um beijo para você. E ficou lindo, realmente, ficou perfeito. Mas sem flacidez, sem celulite, outra está dizendo aqui. Então, essa está mais preocupada com consistência e o visual, menos a projeção. É bem variado isso, né? Então, sobre essas medidas, Fábio, eu acho interessante a gente falar de outros detalhes. Eu gosto do bumbum perfeito, daquela projeção na parte de cima, valorizando o triângulo sacral, que é justamente a origem do glúteo no sacro. Então, eu gosto de trabalhar nas minhas harmonizações uma projeção delineando ali o Vzinho, a marquinha do biquinho. Eu acho aquilo muito bonito e é possível a gente trabalhar isso na harmonização. Outro detalhe, aí vai variar de paciente para paciente. Você esvazia a região sacra, por exemplo, com esses destruidores de gordura, vamos chamar assim, com esses lipolíticos injetáveis? Trabalhando, sim. Inclusive, eu faço muito com o Ivan isso aí. A gente tira aquela gordurinha. Desenha e faz ali a região. Mas além de esvaziar, é projetado, a gente consegue projetar, fazer um arco, exatamente, ali na marquinha do biquíni. O contorno lateral, aí vai variar de cada um. É impressionante como é dividido. Não é unanimidade ter um bumbum redondo na lateral. Tem muitas pessoas que não gostam. Tem mulheres que não querem quadril de forma alguma. Elas solicitam um bumbum projetado para cima e para trás.
Então, quebrando aquela regra, né, indo de encontro àquela regra que a gente comentou aqui da proporção da cintura com quadril C06. Para essas pacientes que não querem quadril, elas gostariam muito de ter uma proporção de 0,9, de até 1, mas ter o bumbum empinado para trás, para cima e para trás. Deu para entender? Particularmente, acho mais interessante quando você realmente dá uma projetada, não lateralizando, mas indo para um eixo um pouco posterior. Isso, para mim, faz mais sentido, principalmente nas pessoas que são mais magrinhas, são mais longilíneas ou normolíneas. Talvez, numa pessoa brevilínea, você lateralize um pouquinho mais. Eu não sei se... Mas, com certeza, ação, né, de altura, largura, essas coisas todas, elas têm que entrar. Eu vejo muito que... Um ponto importante é que a gente fala de bumbum, muitos podem estar associando a parte do bumbum. Isso pode ser importante. Mas eu imagino que, para a grande maioria, o bumbum bonito é com a roupa, né? No vestido, no short, na calça jeans. Então, igual essa da calcinha, né? Ela quer o bumbum bonito, mas no dia a dia. E não necessariamente para quando está pelada, né? Vamos botar dessa forma. Fantástico. Você resumiu exatamente. O bumbum vai muito além da questão sexual para a mulher. Essa paciente, por exemplo, que reconstruiu o bumbum depois do acidente, ela chegou para mim no primeiro dia pós-operação. Isso foi em que ano? Só porque a gente não falou. 2014. Ela chegou para mim no consultório e falou comigo: poxa, doutor, eu preferia ter ficado numa cadeira de rodas, mas com meu bumbum, fiquei andando e sem bumbum. Porque da cirurgia que fez com que ela andasse, sacrificou mais ainda o bumbum. Foi nisso que ela ficou muito chateada, inclusive. Preferia ter ficado na cadeira de rodas, mas com bumbum, ela queria andar sem bumbum. Deu para entender? Então, não, e é muito forte isso, né? Isso é muito forte. Um ponto interessante aqui, tem lá em 2004, 2005, além de conhecer o NAPO, tem um colega nosso da dermatologia que é o Márcio Serra, e nessa época a gente tinha muita lipodistrofia do HIV. Muito. A gente foi vendo, né? Esses pacientes perdiam muito o glúteo, ficavam, graças a Deus, isso não acontece mais hoje com a evolução do antirretroviral, mas naquela época eles perdiam demais o glúteo e eles começavam a ter hiperceratose da pele, onde acomodava muita dor na hora de sentar, era muito cômodo, muito interessante no sentido que eu não conhecia. Quando eles tomavam banho, como eles não tinham o glúteo estava tipo aberto, a água escorria pela coluna e tocava na mucosa. Eles falavam que tomar banho na semimucosa e mucosa era super desagradável. Imagina. E aí você comentou, por exemplo, lá atrás, que parte, né, foi muito você usa mais para projeção. O que a gente sabe? O permanente, falando do metacrilato, né? Isso. O permanente ele tem uma capacidade de bioestímulo muito interessante. O Márcio Serra fez, ele desenvolveu uma técnica, porque como o problema era muito inferior, é uma área mais difícil de você, eu imagino, né, na época, de você sair botando metacrilato ali. Ele é uma área anatomicamente mais perigosa, né? O que ele fez? Ele começou a fazer bioestímulo com metacrilato. E o resultado também fica muito interessante. Eu estou pensando que eu vi uma pessoa lá atrás perguntando, acima de 65 anos pode? De repente tem muita flacidez, pouco subcutâneo. E um bonito deles é sentar e não sentir dor, sentar e ficar confortável. Você aborda esses pacientes também? Exato. Os melhores resultados que eu tenho, por incrível que pareça, são em pacientes acima de 50 anos. É um procedimento muito seguro, assim, quando a gente compara com cirurgias, é um procedimento que tem uma taxa de complicação muito pequena. São complicações, claro, todo procedimento tem complicações. Mas, por ser muito seguro, é um procedimento que pode ser realizado em pacientes acima de 50 anos. É impressionante, justamente por conta disso que você mencionou, esse potencial do bichinho, a gente tem resultados maravilhosos. Então, a gente consegue tratar a flacidez e estabelecer o volume, o contorno e a projeção do bumbum. É muito bacana, com um produto permanente.
mas é bom deixar claro que o paciente tem que ser um paciente com boa saúde. Selecionar um paciente. Não pode ser um paciente, por exemplo, cardiopata, diabético, aí eu realmente seleciono. Aí vem os critérios médicos, né, dos procedimentos, né? Estando bem de saúde, o procedimento é fantástico por conta disso que você falou. É possível, sim, tratar com segurança a flacidez desses pacientes. Ainda assim, eu ia perguntar alguma coisa, eu esqueci. Você sabe que com o tempo a gente vai esquecendo. Se eu lembrar de novo aqui, a gente meio que tocou de leve. Mas durante muito tempo, principalmente com a evolução do cuidado do glúteo, com tecnologias, preenchimentos, o dermatologista ele começou a estudar corpo. Tá? Isso vem de uns 5 anos para cá. E hoje a gente entende mais de músculo do que entendia. Hoje é uma visão diferente do ortopedista, por exemplo, que enxerga o músculo muito como um órgão locomotor, né? A gente enxerga como um órgão mais endócrino, fazendo parte da saúde, processo de estar, porque quem procura hoje o dermatologista não tem doença na grande maioria das vezes, né? As dermatoses a gente não procura tanto no consultório, a gente tem muita demanda de estética no consultório e a gente tem essas oportunidades e por aí vai. Só para você ter uma ideia, hoje no consultório, a gente tem 11 tecnologias que trabalham com o corpo. O corpo virou realmente um ponto importante, você falou, né? Flacidez, trabalho se não tem celulite, qualidade da pele, porque se a pele for horrível, você vai projetar uma pele horrível, músculo, esposo, por aí vai. Nesse sentido, vem uma grande pergunta que bate muitas vezes de frente com o pessoal da cirurgia plástica. Eu não sei como, eu não tenho conversado com ninguém da plástica recentemente, mas até pouco tempo atrás eu tinha a impressão que eles hiperindicavam prótese. Hoje, na minha visão, prótese tem indicação precisa, tem que ser a pessoa certa, porque se não for a pessoa certa, a prótese não fica legal, fica até meio estranho. Tem a pergunta, né? Qual que é o papel hoje da prótese? Quando indicar uma prótese? Quando indicar um preenchedor? Se é que dá para dicotomizar desse jeito? Como é que você enxerga hoje isso? Já que você tem uma demanda grande, imagino que em alguns casos até seja mais indicado a prótese. Você põe prótese também, se precisar? Eu não ponho prótese. Eu não consigo visualizar, nos dias atuais, uma boa indicação para prótese de silicone. Por 2 motivos. Primeiro, por conta do resultado. A prótese é colocado dentro do músculo ali, pela região sacral, eles fazem aquela incisão ali, justamente na origem do glúteo, e põe a prótese. Geralmente, se consegue uma boa projeção isolada do glúteo máximo para trás. É difícil contemplar as laterais. As próteses, elas não se adaptam bem nas laterais e nem na parte inferior do bumbum. Fica meio abalonado, né? Fica meio estranho. Exato. Fica uma pressão que é característica da prótese. Muitas pessoas que eu atendo lá me procuram já com o intuito de tirar a prótese para realizar uma harmonização após a retirada da prótese. Então, assim, eu quero chegar num ponto para te falar que eu não consigo ver muita gente satisfeita com o resultado de prótese. Eu já fiz algumas enquetes no Instagram. Nas enquetes que eu fiz, só 3% dos pacientes que fizeram prótese estavam satisfeitos com o resultado da prótese. 97% não estavam satisfeitos com o resultado da prótese. Então, assim, existe essa questão do resultado estético, fica fake, fica uma projeção estranha, fica faltando contorno lateral, fica vazio na parte inferior do bumbum, e isso incomoda os pacientes a longo prazo. Um outro detalhe é quando os pacientes deitam com o bumbum para cima na praia. Tem mulheres que eu atendo que tem prótese que em pé fica lindo, mas quando deita esparrama, sobe a prótese, fica vira para o lado. E elas procuram que elas ficam incomodadas, que elas não podem deitar na praia com para cima, não podem tomar um bronze, ficam envergonhadas de deitar na cama com o bumbum para cima, na frente do marido, por exemplo. E aí elas me procuram nesse sentido para retirar a prótese e colocar. Mas um outro motivo de não indicar prótese assim, vai muito além da questão estética. Aí vai a questão de complicação. A taxa de complicação de cirurgia de prótese chega a 30%.
Prótese, na minha opinião, Fábio, funciona muito bem, fantástico, vai funcionar para o resto da vida para mama. Mas para bumbum, a região de impacto, a região que o paciente senta, eu atendo complicações. Cai, né? Cai, a pessoa pode cair. Exato. Com o tempo, o músculo entra em atrofia por conta da idade, inclusive, a prótese vira lá dentro, capota, enfim. Eu sou meio, assim, resistente à indicação de prótese em qualquer situação. Uma forma tão categórica, mas eu nunca gostei de prótese. Isso me lembra de uma outra coisa, né? De uma forma de preenchimento com a gordura autóloga. Geralmente o pessoal tira do abdômen, põe no tal. A gente estuda gordura, são gorduras diferentes. Gordura do glúteo é gordura compacta, pronta para o impacto. A gordura do abdômen é uma gordura mais frouxa, é uma gordura que acompanha mais o engordar e o engordar, ou seja, é uma gordura muito mais dinâmica do que a gordura do bumbum. Não só o pessoal, o paciente sentado, faz uma marcação muito mais ou menos, na maioria das vezes, eu já vi algumas cirurgias. Também criticando os colegas, tem colegas de altíssimo gabarito que fazem produto de altíssima qualidade, só que a previsibilidade da gordura, todos sabemos, é baixa. Você tem uma taxa de pega, você tem essa variação com ganho e perda de peso e coisas do tipo. Eu não vou perguntar, eu vou dar minha opinião. Eu não gosto de gordura autóloga para a região glútea. Eu acho que eu não tenho controle. E eu imagino que esse tipo de procedimento, quanto mais controle você tiver, melhor. Perfeito. Em termos de entrega de resultado. Como é que você enxerga hoje? Você não concorda comigo? Cara, a gente vai comprar uma briga com a plástica aqui. Não, a gente pode, inclusive, marcar um outro dia e chamar um colega para defender isso. Fábio, mas outra cirurgia que eu não indico pelo seguinte, o enxerto de gordura vai ser sempre incrível e tem as indicações, mas não para a estética do bumbum. A outra estética do bumbum, o enxerto de gordura funcionava quando era aplicado intramuscular. Muscular, o bumbum ficava numa projeção bacana, ficava bonito, só que aí o grande problema do intramuscular é a embolia gordurosa. Assim, foi proscrito a gordura intramuscular, ficou ácido subcutâneo para aplicar o enxerto. E aí entra naquilo que você falou, a habilidade.
fala em harmonização, preenchimento com ácido hialurônico, a gente tem uma limitação de volume. A gente não se consegue uma boa projeção com preenchimento do ácido hialurônico no subcutâneo. Característica do produto, né? Vai botando volume, mas não vai do jeito que você quer, né? Exatamente. Não é tanto pela característica do produto, como também pelo espaço subcutâneo. Na verdade, vai abrindo, né? O bumbum ele vai espalhando. Diferente de um preenchimento intramuscular, que a gente consegue uma projeção do músculo, do glúteo, ele consegue colocar ele para fora. Então, com o preenchimento permanente, é possível uma melhor projeção. Com o preenchimento hialurônico, é possível um melhor alinhamento com as superficiais. Mas a tendência, eu enxergo o melhor preenchimento, um preenchimento híbrido. Ou seja, o preenchimento intramuscular, trabalhar na pele, no subcutâneo, com produtos temporários. Essa é a minha, hoje, principal indicação no consultório. O preenchimento permanente, eu acho o seguinte, quanto menor a gente usado, melhor. Ou menos é mais. É uma partícula ativa, é uma partícula segura, é utilizada na medicina há mais de 70 anos. Eu, particularmente... A ortopedia, eu acho que foi quem começou a usar, não foi? Foi na ortopedia, não foi? Exatamente, 400 gramas, 500 gramas em cirurgias para osteossíntese, para osteointegração de prótese. Então, foi utilizado em quantidades enormes e nunca se teve problema. Então, é uma partícula segura, é uma partícula que é inerte, ou seja, ela não vai ser metabolizada, é uma partícula que não tem relação com câncer, é uma partícula que não dá alergia, é sintética. Não migra, né? Hoje, a qualidade do produto hoje é uma partícula estável, permanece no local aplicado.